Os Rus de Kiev foram um povo eslavo medieval que habitou a região que hoje corresponde à Ucrânia, Bielorrússia e partes da Rússia. O termo Rus de Kiev refere-se ao período em que a cidade de Kiev era a capital e o centro político da civilização russa. Acredita-se que os Rus de Kiev se formaram como resultado de uma fusão de diferentes grupos étnicos e tribos que habitavam a região da Europa Oriental, principalmente durante o século VIII e início do século IX. A principal fonte histórica sobre a formação dos Rus de Kiev é a Crônica dos Anos Passados, escrita no século XII, supostamente por um monge do mosteiro de Kiev chamado Nestor. Essa crônica é considerada a fonte mais antiga e importante da história da Rússia antiga. De acordo com a Crônica dos Anos Passados, os Rus de Kiev foram fundados por 3 irmãos chamados Rurik, Sineus e Truvor, que originalmente eram líderes dos guerreiros varegues, que essencialmente eram vikings vindos da Escandinávia e se deslocaram para o leste europeu, onde ocuparam novas terras. Essa narrativa sugere que os varegues escandinavos tiveram um papel importante na fundação da dinastia governante em Kiev. Rurik é considerado o líder mais importante e foi o fundador da dinastia Rurikida, que governou os Rus de Kiev. Além da influência dos varegues escandinavos, os Rus de Kiev também foram formados por tribos eslavas orientais que habitavam a região, como os eslavos polianos e drevlianos. A interação entre os escandinavos e as tribos eslavas resultou na formação da sociedade russo-ucraniana, que veio a ser conhecida como Rus de Kiev. Os Rus de Kiev estabeleceram relações comerciais e políticas com o Império Bizantino e também com outros povos da Europa Oriental. A relação entre os Rus de Kiev e o Império Bizantino foi de grande importância durante o período medieval. Essa relação teve impactos significativos na política, cultura, comércio e religião das duas civilizações. A relação com o Império Bizantino começou a se desenvolver no início do século X. Através do comércio, os Rus de Kiev tinham acesso a produtos do Império Bizantino, como especiarias, tecidos, joias e outros bens valiosos. Em troca, os Rus de Kiev exportavam produtos como peles, mel, cera e escravos. A relação comercial florescente entre os dois impérios foi fortalecida por meio de alianças políticas e matrimoniais. Casamentos entre membros das famílias reais bizantina e Rus de Kiev eram usados para selar acordos e garantir a paz entre os impérios. Os povos que habitavam a região tinham suas próprias crenças e práticas religiosas, que eram conhecidas como paganismo eslavo, uma religião politeísta, ou seja, os seguidores acreditavam em múltiplos deuses e deusas que personificavam várias forças naturais e aspectos da vida humana. Esses deuses e deusas eram adorados através de rituais, festivais e sacrifícios em locais sagrados, como montanhas, rios e bosques. O paganismo eslavo estava profundamente enraizado nas tradições e na vida cotidiana das pessoas, influenciando aspectos como agricultura, colheitas, casamentos e nascimentos. Vladimir I de Kiev, também conhecido como Vladimir o Grande, foi um dos governantes mais proeminentes da Rússia de Kiev. Ele governou como grão-príncipe de Kiev de aproximadamente 980 a 1015, sendo um dos príncipes mais influentes da dinastia Rurikida. Durante seu governo, Vladimir expandiu o território da Rússia de Kiev, conquistando novas terras e principados vizinhos. Sua política expansionista levou a campanhas militares bem-sucedidas contra tribos vizinhas, como os pechenegues, os búlgaros do Volga e os cazeques, consolidando assim seu poder e influência na região. Vladimir era conhecido por ser um governante pagão e politeísta, seguindo o paganismo eslavo, que era a religião predominante na Rússia de Kiev na época. No entanto, em sua busca por uma religião para unificar seu reino e fortalecer suas relações internacionais, ele considerou várias opções.
Vladimir enviou emissários para estudar as principais religiões da época, incluindo o Islã, o judaísmo e o cristianismo ortodoxo bizantino. Ao final, os emissários voltaram com relatórios favoráveis sobre o cristianismo ortodoxo bizantino, descrevendo a grandiosidade das cerimônias religiosas em Constantinopla e a beleza das igrejas e mosaicos. Segundo a crônica dos anos passados, Vladimir decidiu se converter ao cristianismo ortodoxo bizantino em 988. Após seu casamento com a princesa bizantina Ana, irmã do imperador bizantino Basílio II, a conversão de Vladimir I foi um evento significativo na cristianização da Rússia de Kiev. A partir da conversão ao cristianismo, os Rus de Kiev receberam missionários e clérigos do Império Bizantino para ajudar a estabelecer a Igreja Ortodoxa em suas terras. As relações eclesiásticas e culturais se fortaleceram e o Império Bizantino exerceu uma influência significativa na arquitetura, arte e liturgia da Igreja Ortodoxa Russa. Yaroslav I, também conhecido como Yaroslav o Sábio, foi um dos governantes mais proeminentes da Rússia de Kiev. Ele nasceu por volta de 978 e governou como grão-príncipe de Kiev de 1019 a 1054. Yaroslav era filho de Vladimir o Grande, o governante que introduziu o cristianismo ortodoxo na Rússia de Kiev. Durante seu reinado, Yaroslav foi um líder sábio e habilidoso que buscou fortalecer e expandir o domínio da Rússia de Kiev. Yaroslav é conhecido por ter codificado as leis da Rússia de Kiev em um documento chamado Russka Pravda, que se tornou um importante marco na história legal da Rússia. Esse código de leis era baseado em princípios cristãos e costumes eslavos e ajudou a estabelecer uma estrutura legal mais organizada no Principado. Yaroslav apoiou a cultura e a educação, fundando escolas e instituições educacionais, além de promover a tradução de textos religiosos e literários do grego e do latim para o eslavo. Yaroslav foi responsável por várias obras arquitetônicas significativas em Kiev. Ele construiu e renovou igrejas e mosteiros, incluindo a Catedral de Santa Sofia, que se tornou um marco icônico da Rússia de Kiev e continua a ser uma importante atração turística em Kiev até hoje. A história dos Rus de Kiev foi marcada por lutas internas de poder entre diferentes ramos da dinastia governante e outros líderes regionais. A rivalidade entre os príncipes, conhecidos como knyaz, frequentemente levava a conflitos armados e guerras civis, à medida que diferentes príncipes buscavam consolidar seu domínio sobre territórios e recursos. Os Rus de Kiev frequentemente se envolviam em conflitos com tribos vizinhas, como os Pechenegs, os Polovitsianos e outros povos nômades que habitavam as estepes da Eurásia. Esses conflitos eram muitas vezes motivados por questões territoriais, controle de rotas comerciais e vingança contra ataques a vilarejos pertencentes aos Kiev. A resistência dos Rus de Kiev contra os mongóis foi um dos capítulos mais dramáticos da história da Rússia medieval. Após a devastadora invasão mongol em 1240, conhecida como a invasão da Horda Dourada, a Rússia de Kiev foi subjugada sob o domínio mongol. O período que se seguiu ficou conhecido como a dominação mongol-tártara. Inicialmente, os russos resistiram ferozmente à invasão mongol, mas a tecnologia militar superior e as táticas de guerra dos mongóis provaram-se avassaladoras. As cidades foram saqueadas, a população massacrada e muitas estruturas de governo e igrejas foram destruídas. Em 1240, a própria cidade de Kiev foi conquistada e arrasada pelos mongóis. Após a invasão, os principados da Rússia de Kiev foram obrigados a se submeter à autoridade mongol e pagar tributos para o domínio da Horda Dourada. A maioria dos príncipes locais manteve seus governos e domínios, mas agora sob a suzerania mongol. Os príncipes russos se tornaram vassalos dos líderes da Horda Dourada e foram obrigados a fornecer soldados para o exército mongol quando necessário. No entanto, ao longo do tempo,
surgiram algumas revoltas e tentativas de resistência contra o domínio mongol. Algumas cidades e principados tentaram se rebelar e se libertar da submissão, mas a reação dos mongóis foi brutal e implacável. Uma das tentativas mais notáveis de resistência foi liderada por Dmitri Donskoy, o príncipe de Moscou. Em 1380, Dmitri Donskoy liderou um exército russo contra a Horda Dourada na famosa Batalha de Kulikovo. Embora a batalha tenha sido uma vitória estratégica para os russos, não resultou na libertação completa do domínio mongol, mas demonstrou que os mongóis não eram invencíveis. A resistência russa contra os mongóis foi um processo longo e gradual. No final do século XIV e início do século XV, a Horda Dourada começou a enfraquecer e se fragmentar internamente. Isso permitiu que alguns principados russos se libertassem do domínio mongol e se tornassem independentes novamente. Em 1480, a Horda Dourada tentou renovar a coleta de tributos dos principados russos. Mas o grão-príncipe Ivan III de Moscou, também conhecido como Ivan o Grande, se recusou a pagar, marcando a completa independência de Moscou em relação à Horda Dourada. A resistência dos Rus de Kiev contra os mongóis foi um período turbulento e desafiador de sua história, mas, eventualmente, ajudou a pavimentar o caminho para o surgimento do Estado Unificado Russo sob a liderança de Moscou. Essas guerras e conflitos, tanto internos quanto externos, desempenharam um papel importante no declínio da Rússia de Kiev e na fragmentação política da região. Após a invasão mongol, os territórios da antiga Rússia de Kiev foram divididos em diversos principados independentes, cada um governado por príncipes locais. Isso marcou o fim do período da Rússia de Kiev como uma entidade unificada, e os principados independentes que surgiram a partir dessa fragmentação foram os precursores dos futuros estados da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, cada uma com uma própria herança cultural e identidade única. A grandiosa história dos Rus de Kiev e os vestígios dessa época de glória continuam a fascinar historiadores e turistas nos dias atuais, que exploram os mistérios e maravilhas desse período brilhante da história do leste europeu. Os Rus de Kiev são lembrados como uma civilização resiliente e influente, cujas conquistas e desafios forjaram o caminho para o mundo moderno.